da parte de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não erra, ela não é algo que possa conter erros, não é uma palavra que venha a conter alguma falha ou algum engano, mas ela é a revelação da parte de Deus para a nossa vida. Portanto, nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus para seguirmos, obedecer a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé. Neste texto, a qual nós lemos, vemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ele vai de caminho, chegando a uma cidade chamada Naim. Este texto diz que com Jesus Cristo caminhava uma grande multidão. E eu entendo que a multidão que caminhava com Jesus Cristo nesta oportunidade estava alegre, estava feliz, estava a glorificar a Deus, porque todo aquele que caminha com Jesus Cristo, todo aquele que tem uma experiência com Jesus Cristo, ele passa então a ter alegria, a ter satisfação, a ter paz, a ter uma certeza dos planos de Deus para a sua vida. Em outras palavras, podemos dizer que naquela multidão havia pessoas que já tinham experimentado o grande milagre de Deus na vida delas. Havia pessoas que haviam sido retiradas de alguma situação difícil e agora se alegravam por estar com Jesus Cristo. Jesus Cristo só fazia o bem e ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas veio para servir, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vemos que quando Jesus Cristo caminha com a multidão e chega perto da cidade chamada Naim, daquela cidade partia uma situação completamente adversa, uma situação completamente contrária a que Jesus estava caminhando para ali chegar. Jesus vinha caminhando e o povo alegre com ele. Porém, daquela cidade partia um cortejo fúnebre, partia uma multidão levando um defunto. E para piorar a situação ainda, nós vemos que este defunto era o único filho de uma senhora que já era viúva. Então nós vemos que essa senhora passava por uma grande aflição, alguns sonhos, a vida daquela senhora, daquela viúva, passava um momento difícil, um momento de frustração, de decepção, pois ora ela já era viúva, já havia perdido o seu esposo e agora acabara de perder o seu único filho, em quem ela depositava, creio eu, assim podemos entender, é normal de todas as pessoas quando passam por uma perca. Creio que esta viúva depositava a sua esperança, a sua alegria, os seus sonhos, o seu motivo de viver na pessoa do seu filho, pois era aquele a quem havia restado a lembrança de seu marido. Nós vemos então que era uma situação demasiadamente difícil, mas Jesus Cristo, ele vendo aquela situação trágica, difícil, de choro, de tristeza, ele se aproxima daquela mulher e ele fala: não chores, não chores. Ele fala essa palavra porque nós sabemos que na mão de Jesus Cristo está todo o poder nos céus e na terra. Nós sabemos que para Deus não há impossível, não há dificuldade. O Senhor Jesus Cristo, ele tem todas as coisas na sua mão. E ele para aquela senhora e ele diz para ela parar de chorar. Na sequência do texto, você que abriu a sua Bíblia Sagrada aí juntamente conosco neste dia, nós vemos no versículo 14 que Jesus chega, toca no esquife ou no caixão onde estava depositado o defunto e ele fala: jovem, eu te digo, levanta-te. E para a glória do nome do Senhor, para a alegria daquela multidão que caminhava triste, para a alegria daquela senhora viúva, nós vemos que aquele jovem que estava morto, ele se levantou, ele ressuscitou
para a glória de Deus. Eu venho, através deste texto bíblico, deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem de alegria da parte do Deus Todo-Poderoso, da parte daquele que criou os céus e a terra e tudo quanto neles se contém. Eu venho deixar esta mensagem a todos os ouvintes,